Se apenas metade das pessoas no mundo pudessem saber verdadeiramente quem elas são, não teríamos tantos problemas mentais ou psicológicos. Homicídios, roubos, suicídios, abusos e muitos outros vícios sociais seriam apenas acontecimentos raros. Haveria também mais rostos felizes andando pelas ruas e todos nós seríamos mais produtivos na maioria dos aspectos de nossa vida. A qualidade de nossa performance e o que fazemos depende muito da maneira como vemos a nós mesmos. A baixa autoestima tem atingido a muitos de nós, tirando-nos a confiança para fazer as coisas que sabemos que podemos e devemos fazer. Existem muitos relacionamentos moribundos, casamentos desfeitos, amizades fracassadas e planos de vida abandonados, simplesmente porque perdemos a nossa verdadeira identidade. Quem te define? De qual ângulo ou perspectiva você vê a si mesmo? De qual perspectiva você vê a sua verdadeira identidade? A sua verdadeira e correta identidade só pode vir de uma pessoa: Deus. Foi Ele quem te criou e ninguém conhece você melhor do que Ele. A Bíblia diz no Salmo 139 o seguinte: Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre da minha mãe. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado. Os teus olhos viram a minha substância ainda sem forma, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Deus é aquele que viu você sendo gerado, é aquele que conhece a sua vida desde o nascimento até a morte. Ele é aquele que fez cada uma das células que compõem o seu corpo, e não foram poucas, cerca de 60 trilhões delas. Só Deus tem a verdadeira descrição de quem você é. Só Ele sabe o propósito pelo qual você foi gerado. De uma maneira ou de outra, todos os dias é dito alguma coisa sobre você. Muitos comentários são feitos a seu respeito. Claro, vivemos em comunidade e isso é fácil de acontecer. Sempre haverá alguma notícia, alguma informação cuidadosamente preparada nas mídias sociais para te afetar. Se você prestar atenção demais no que é dito, ou dar demasiada importância ao bombardeio da mídia social, você começa a se conformar com o que os outros podem ou não pensar. Você vai temer ser ridicularizado ou rejeitado se não agir de acordo com a proposta vigente. Quando desafiado, você não terá coragem de sustentar o seu ponto de vista, se ele contradizer alguns. Tudo acontece de forma invisível e quase imperceptível, mas é como se houvesse várias vozes, de diversos lugares, tentando definir a sua personalidade. Pessoas que você nem conhece, tentando mudar e distorcer quem você é, para torná-lo o que eles querem que você seja. O que você realmente é, não importa. Algumas dessas descrições e conceitos sobre a sua vida chegam à sua cabeça e são embutidos em seu coração. A partir daí você corre o risco de começar a se ver pelos olhos de outras pessoas. Você perde o seu verdadeiro eu para as definições dos outros. E o mais terrível, quando você começa a se ver de uma determinada maneira, você começa inconscientemente a jogar o jogo deles, porque tem medo do que acontecerá do outro lado da crítica. Assim você começa a se desvalorizar. Sua autoestima diminui, sua confiança é esmagada. Você então começa a se culpar por cada coisa negativa que acontece, simplesmente porque alguém falou isso ou aquilo. A razão pelo qual eu não posso me casar é porque eu não sou bonito ou bonita o suficiente, porque alguém já me disse isso. Eu levei pau na matemática porque eu nunca consegui aprender essa matéria. O professor me disse. Eu não fui selecionado para entrar no time de vôlei porque eu sou muito pesado e eu não tenho qualificações suficientes. O treinador me disse isso. Não consegui uma promoção porque tenho um desempenho inferior. Ouvi a secretária dizer. Então você diz para si mesmo: talvez isso seja mesmo verdade. Eu não sou bom em nada. Ninguém me ama. É exatamente nesse momento que você perde. No momento em que começa a permitir que aqueles pequenos e ácidos comentários cheguem à sua mente e ao seu coração, você começa a perder a sua identidade e a maneira como vê a si mesmo começa a mudar. A partir desse momento, começa a se ver através das lentes de outras pessoas e começa a agir para se adequar.
começa a se sentir para baixo, inadequado, incapaz, não merecedor de coisa boa. Às vezes, até mesmo o ódio e o ciúme se instalam no seu coração, simplesmente porque você permitiu que alguém te definisse. Alguém que não tem ideia de onde você veio, que não pode dizer a sua origem e que não contribuiu em nada para a sua existência. Você permite que as expectativas deles te definam e faz a ótica deles a sua nova identidade. Isso não é somente errado, mas também desagrada a Deus. Não existe ninguém, absolutamente ninguém, que tenha o direito de definir você. A sua identidade encontra-se em Cristo Jesus, através de quem você foi salvo. Ele é o único que pode descrever até a parte mais íntima do seu coração. Ele investiu o seu precioso tempo te criando e viu que o seu plano de criá-lo parecido com ele seria perfeito e atenderia plenamente ao seu propósito. Ele te criou de acordo com a sua própria imagem. Apenas pense nisso. Ele criou você para se parecer exatamente com ele. A maioria de nós fica orgulhosa pelo fato de nos parecermos com nossos pais, com nossos avós ou com alguém que amamos. Agora, se você pode se sentir tão bem porque você se parece com um certo ser humano, que tal se parecer com Deus e ter a imagem e semelhança dele? A pessoa de Deus é perfeita, ele não tem falhas e ele fez de você uma criação perfeita. Ele olhou para você e viu que você era bom. Não foi por engano que você é uma pessoa introvertida ou extrovertida, que você tem uma pele escura ou você seja branco, alto, magro. Nada disso foi por acaso. Esse foi o jeito que Deus te criou para ser. É o que Ele queria que você fosse. Ele é o único que pode te definir. E sabe qual a definição dele a seu respeito? Ouça o que Efésios capítulo 2, verso 10 diz. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. O Novo Testamento foi escrito originalmente em grego. A palavra grega para a criação de Deus, nesse versículo, é poema. Nesse verso, Deus está dizendo, você é o meu poema, minha obra-prima. Isso não é incrível? Somos o poema de Deus. Somos um trabalho manual, artesanato divino, customizados por Deus para a sua glória. Ele nos deu dons, talentos, habilidades, e tudo isso para a sua glória, honra e louvor. Portanto, não precisamos copiar ninguém, somos únicos. Isso significa que você é perfeito tanto por dentro quanto por fora. Tudo o que compõe o seu ser foi estruturado e planejado para você. Você é um ser humano único e que existirá apenas uma vez em toda a existência do universo. Ou seja, não existe outra versão de você e nunca haverá. Nunca haverá alguém semelhante a você. A sua pessoa é produção limitada, é única. Não importa o que você fez no passado, não importa o que disseram sobre você, não importa se alguém disse que você era alguém desajeitado e indigno de perdão. O que realmente importa é o que Deus diz a seu respeito. Ouça o que a palavra diz em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quando você recebe Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, você ganha uma nova vida para dentro de você, a vida de Deus. Com ela, você ganha também outra identidade nele. Automaticamente você deixa de viver pelo que aconteceu, ou que foi dito no passado, mas pelo que Deus diz a respeito daqueles que foram feitos uma nova criação nele. A boa notícia é que, quando você vive pelo que Deus diz a seu respeito, a sua autoestima vai lá em cima. Você não deixa mais os outros te desprezarem. Você não deixa mais o mundo te definir, porque você sabe que a única e verdadeira fonte de sua identidade é Deus. Ele diz em sua palavra que você é amado. No Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, diz o seguinte: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Meu querido, minha querida, Deus te ama. Você é filho ou filha dele. E ele te chama de precioso, de preciosa. Você sabia?
Talvez ninguém nunca te chamou de precioso ou preciosa desde o dia que você nasceu, mas Deus te chama. Ouça o que a palavra de Deus diz no livro de Isaías, capítulo 43, verso 4. Visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei. Você sabe, algo precioso é algo de valor inestimável, bonito, desejável e admirável. Tudo isso é o que Deus diz a seu respeito. Ele também diz que através do sangue do seu Filho, você foi perdoado. Não há mais condenação. Deus também não leva em conta os erros que você cometeu no passado. Uma vez que se arrepende e se volta para Ele, Ele te purifica e você é transformado. Ao contrário das pessoas que podem sempre lembrá-lo do que você fez no passado, o Senhor não está interessado de ficar lembrando o que você fez, mas Ele está feliz que você veio até Ele. O valor de sua vida aos olhos dele nunca pode diminuir e ninguém pode tirá-lo de suas mãos. Ele colocou dentro de você um imenso poder, força, habilidade, sabedoria, conhecimento e tudo o que você precisa para fazer o que deseja e ser próspero. Você é ilimitado através daquele que é ilimitado.